Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana, com muita felicidade, nós vamos falar sobre o tão esperado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. E não tem como ser menos feliz num momento como esses. Só para a gente ter uma ideia, vejam os números astronômicos desse acordo. 780 milhões de pessoas, 32 países envolvidos, 17 trilhões de dólares em PIB. Esses são os números desses dois blocos juntos. E aí, em pouco mais de 24 meses, nós vamos ver esse acordo saindo do papel e ganhando vias de fato de atuações práticas. Mas cuidado, se a sua empresa não estiver preparada, você pode sofrer o efeito contrário, porque nós vamos ter uma abertura de concorrência ainda maior. Então confira aqui algumas dicas e mais informações sobre o acordo. Primeiro, o acordo ele ainda não teve toda a sua lista divulgada. A lista que eu me refiro é a lista de produtos que serão beneficiados com o acordo. Mas o que nós já sabemos, a gente pode citar alguns exemplos do que vai ter redução tributária, principalmente aí na área agrícola. Então, suco de laranja, fruta, café, isso tudo vai ter redução tributária. Também teremos aumento de cotas de exportação para carne, açúcar e etanol. E veja bem, as questões agrícolas foram um grande empecilho para que esse acordo vingasse. Com medo de prejudicar os pequenos produtores rurais, os europeus não aceitavam um acordo com o Mercosul, pois eles sabem que nós somos vanguardistas na produção e que poderíamos acabar com esse setor nos países pertencentes ao bloco. E para o consenso, chegou-se a uma política de cotas que não prejudicasse tanto os pequenos produtores, mas que também aumentassem significativamente o nosso valor de exportação desse setor. E não é fácil pensar um acordo tão grandioso com tantos países, afinal, foram 20 anos. Questões muito complexas como padronizar e correlacionar o marco regulatório de cada país, tarifas de importação, reduções de barreiras sanitárias sem perder o mínimo de controle de segurança, regulação de propriedade intelectual, aspectos macroeconômicos como, por exemplo, a regularização das contas públicas dos países, enfim, houveram diversas sessões dos dois lados e não tinha como ser diferente. Porém, a expectativa em geral de um aumento significativo das nossas exportações, assim como da deles para nós também aqui. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil pode ter aí um aumento nos próximos 15 anos de 384 bilhões de dólares em exportação para esse bloco em específico. É muita coisa, principalmente porque já é um mercado que nós exportamos. E aí nós temos outras vantagens no acordo que a gente tem que mencionar. Por exemplo, nós teremos benefícios para as exportações e prestações de serviços, para produtos da indústria alimentícia em geral, para as commodities que a gente já é forte exportador, enfim. E do lado de lá, os países também esperam ver um aumento da competitividade nas exportações de bens principalmente industriais, como carros, por exemplo, que nos primeiros 7 anos devem ter em redução aí de 50% do valor do imposto de importação, saindo dos 35% atuais para os 17,5%. E a partir do 8º ano, terá uma redução progressiva até zerar o imposto de importação. Outros produtos já poderão partir da redução total desde o início. E além disso, produtos tradicionais da Europa como vinhos, chocolates, queijos, estes todos terão redução do imposto de importação, fazendo com que nós, consumidores finais, consigamos aí ter esses produtos com melhores preços nas nossas gôndolas. Além dos produtos, serviços aí terão os benefícios diversos. Os brasileiros terão acessos facilitados a participar, por exemplo, de licitações, bem como venderem seus serviços na Europa. E o inverso também é verdadeiro. O comércio eletrônico também será tratado com bastante carinho, visando facilitar os trâmites e a logística, aí ampliando um pouquinho mais e barateando esse mercado no que diz respeito a custos e tarifas, agilizando também a logística para compra e venda. Também foi destacada a importância dos certificados de origem, comprovando o local de produção e também o registro geográfico dos nomes dos produtos para que sejam respeitados aí as produções com relação à questão específica da utilização do nome. Parmesão na Itália, champanhe na França, cachaça no Brasil, vinho de Mendoza na Argentina, entre outros. Porém, nem tudo são flores. O Brasil, assim como outros países dos dois blocos, precisa cumprir requisitos mínimos nos próximos meses para não melar o acordo. Uma questão que ficou evidente e incomodou o mercado nos últimos dias foi o compromisso brasileiro com a questão ambiental, cumprimento aí das regras do Acordo de Paris. A convite de Bolsonaro, os presidentes Macron da França e Merkel da Alemanha foram convidados para ver a atual situação de conservação de nossas florestas e os mecanismos de controle. Ainda é necessário aguardar como nos sairemos nesta avaliação.
Também não são todos os setores que estão otimistas. A siderurgia brasileira não ficou muito feliz. Ela alega que com a abertura do mercado sofrerá mais concorrência no mercado nacional e no Mercosul. É bom a gente se atentar aí para os próximos capítulos desse cenário. De qualquer modo, uma excelente notícia para nós brasileiros. Obrigado e até a próxima semana com o próximo podcast. Você acabou de ouvir um podcast da AM Consultoria. Com a AM, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.